parque, na sombra da jaqueira, numa... da jaqueira, numa festa na Casa Grande. Na casa de Josa Vaqueiro do Sertão. Patrono Das FOSE, Associação FOSE. Forrozeiros Sergipanos. e aqui em Areia Branca, terceira capital do forró. Exatamente. Que tem presidente Edilma. A senhora é presidente de quê? Da Academia de Letras Areia Branquense, com meu pai José Vicente como patrono e Josa Vaqueiro do Sertão em uma das cadeiras Número 30. de Joseane de Josa. E alô Sergipe, alô Nordeste, alô Brasil, alô mundo de sanfona, Jailson do acordeon, de zabumba, Reginaldo, sabe filho de quem? Reginaldo é de Zé Rosendo de Marluce. Que a gente tá homenageando os pais e a gente tem também de triângulo, tuti que tocou triângulo com seu Josa, meu filho. E aí, pai? Vamos cantar uma música só para relembrar qual era a música que Zé Rosendo e Marluce fazia sucesso. Quero ver meu filho. Para aí pra cá, quero ver meu bem, aí se balançou. Quero ver meu bem, para aí pra cá, quero ver meu bem, aí se balançou. E foi na rede se balançando, que Reginaldo, meu filho, deu um negócio aí do zabumba. Isso, que Reginaldo veio e foi numa saudade de 3 meses de seu Josa. De Dona Valdice, Madame Vaqueiro, olha, que eles fez 3 meses de saudade, aí veio, olha, Joseane. E E a senhora, eu, professora? o amor de Zé Vicente com Dona Eulina, que todo mundo conhece como Dona Aninha, depois de muitos e muitos anos e de muitos e muitos filhos, aí veio eu no meio. Eu sou a filha do meio porque depois vieram mais outros muitos filhos. Sabe por que, meu filho, muito filho? Porque naquela época não tinha televisão. Era o amor. É, o amor. E cada amor vinha um fio. Como vem o Marco também, que entende de som, de luz e que toca sanfona também, rapaz. E é daqui. Mas, Joseane, Oi. está chegando aquela grande festa que é Dia dos Pais. Pai. Conte pra nós como era o seu pai. Painho, cantor, compositor, instrumentista, vaqueiro, domador, vendedor de banana, Eita, engraxador de gota. sapato. E o seu, Jailson? Deixou o quê pra você? Meu pai ele não era músico, mas ele sempre me apoiou, ele me educou, né? O que sou hoje devo a ele, na questão do caráter e tudo de bom que deixou. Foi isso, né? Porque o homem, se ele não deixar isso para os filhos ou netos, ele não fez nada no mundo, né? Ele tem que trazer como Josa fez, como meu pai, ou seu pai e todos os outros que estão por aí. Então, o pai, aquele que sabe ser pai, é tudo para um filho ou um neto, né? Homem, quando ele ouviu o Josa dizer, o homem não é obrigado a tratar, mas é obrigado a cumprir. Quando ele ouviu o Josa tocar o chocalho, assim, aí você escolheu ele para ser patrono, não foi, rapaz? Não, Josa, quando a gente montou as FOSE, escolhemos logo de imediato, foi assim, por unanimidade, Josa Vaqueiro do Sertão é nosso patrono, Meu pai. porque ele fez a sua história, dedicou a vida ao forró, nunca se afastou das raízes, né? Valorizava o forrozeiro, valorizava quem fazia essa arte difícil, né? Porque a gente vive numa situação hoje complicada, né? Nessa globalização que veio aí, mas a gente está lutando para que essa bandeira não caia. E é por essa luta que a gente tem a Academia de Letras e Artes e Ciência, e que tem cordel, e que tem livro, e que tem contos, não é, professora? Exatamente, Academia de Letras, e que é o meu pai, o patrono, É José pai, hoje é Vicente, que era o maior literato daqui de Areia Branca. Ele tocava sanfona também, tocava violão, todos os instrumentos de corda,
todos os instrumentos de sopro, trombone, trompete, flauta, tuba. De vez em quando a gente até brincava nas tubas que ele levava lá em casa. E outra, ele consertava os instrumentos e ainda fazia alguns instrumentos, inclusive de taquara, de bambu. E procurando taquara, ele algum dia se encontrou com o meu pai ou com o pai do Jailson? Se encontrou sim, com Jailson não, Jailson é novinho, mas com seu pai, quando eles eram já adultos. Inclusive, Josiane, essa fazenda aqui, na Sombra da Jaqueira, era do meu pai. Olha aí, hoje é do bem. Esse local aqui O era Parque da bem Sombra da enorme, Jaqueira. era uma fazenda muito grande, era do meu pai, que vendeu para um senhor, que eu não sei o nome. Kita, era Kita. E depois Conhecida. ele vendeu para o seu pai. Foi. E depois, né, com algum tempo, eu era criança, tinha 12, 14 anos. O meu pai, junto com o seu, eles eram muito amigos naquela época, na década de 70, 80, início de 90. Meu pai era muito amigo do seu. E, inclusive, tem umas histórias engraçadas que ele costuma contar. Estava meu pai, o seu e o Albertino. Todos três na glória dos céus, né? E os três estavam conversando algum assunto, não lembro exatamente o que. E meu pai todo intelectual, o seu pai falou, minha mulher, e falou alguma coisa. Aí o Albertino, minha mulher, consertando o seu. Aí meu pai disse, olha, eu conheço mulher e mulher com LH. E ele sempre contava essa história lá em casa, as conversas que tinham, assim, quando se encontravam aqui na fazenda, que já era Virou o um seu, conto. porque meu pai tinha a fazenda dele lá na Manilha, não é? Então, mas ele sempre conversava, porque aqui nessa casa, você era pequena, mas eu lembro que a gente vinha para umas vaquejadas, algumas coisas Aí que foi tinham o primeiro umas locutor de festas vaquejada aqui. em Sergipe. E fazia vaquejada aqui, fazia forró. E compunha tudo que ele criou nesses alpendres assim da casa grande. E o meu pai também era compositor. Ele escreveu a história de Areia Branca em versos. Ele também escreveu em prosa. E também escreveu várias canções religiosas, hoje cantadas até pela Igreja Católica e Evangélica. Muitas canções até conhecidas eram de meu pai. Coisa linda, né? Inclusive, que a gente sabe que era de meu pai, porque minha irmã Freira tem o caderno das músicas escritas e meu pai assinava. Quando ele compunha alguma coisa, ele assinava embaixo. E uma dessas músicas muito, muito conhecida, ele assinava, foi lá da década de 30, 60, que o cantor que gravou essa música em LP, que fez que a música virou nacionalmente conhecida, ele não era nem nascido Como sempre é famoso quando o cantor meu e pai não fala do autor. escreveu a música. E falando de música, vem conhecer Areia Branca, Toca aí, Praça da sanfoneiro. Paz, pra ação do forró, sem busca-pé, sem explosão. É, na verdade, o maior São João. E por isso que ele escolheu Areia Branca. Além disso, Jaqueira. E o carro-chefe dele na Sombra da Jaqueira, Jailson. E você lembra de Josa o quê? Muita coisa, né? Josa tinha o programa no Música, rádio, festa e alegria. 25 anos, e eu várias vezes estive no estúdio, toquei junto com ele, se encontramos em shows também e tudo mais. Então vamos o quê? Vamos tocar. Música, festa e alegria. E ele dizia, eu não ganhei dinheiro porque não ganhei o tempo, menino. Mas Toque. você que vai dizer qual eu Toque. conheço várias Eu deles, né? dependo de tu, homem. O que você Então tocar aí é... vamos a poeira voando, né? Vai. Oh, Olá, meu vaqueiro, vaqueiro, seu Josa. Olá, vem o vaqueiro amanhã. Quando é pela tardinha, no sertão da minha terra, como é gostoso
Você que pretende ser pai, planeje. Porque um filho não pode ser órfão. Perde tanta coisa, né, professora? Quando a gente não tem uma referência. Josiane, você falou agora de referência paterna. Como era a relação do seu pai com você? Sergipe conhece, professora. Sergipe Eu quero pensou. saber. Sergipe conhece. Sergipe Mas pensou. eu quero conhecer. Sergipe pensou. Nas entrevistas também, algumas pessoas disseram nos corredores de rádio que era marketing, que era... Mas até o último segundo de tempo. Eu, bem sapainho, beijando a mão. Ele prostrado ao leite, 13 anos, como ele ficou. E eu chegava e beijava a mão. E ele... E eu, tá cantando? Aí eu cantava Na Sombra da Jaqueira, cantava Poeira Voando. Eu dizia, eu tá dizendo que o senhor sempre foi muito educado. Com licença, minha filha, obrigado. Ele era show de bola. Ele era o cara que você botasse na mesa, mãezinha até dizia, Josa, você quer o quê? Qualquer coisa. Que colocasse insosso salgado, que tivesse, que não tivesse, trem, tava tudo bem, sempre. E tudo pra ele. Ele sofreu uma humilhação. Antigamente um diretor de rádio, ele acabava o programa e ia pra sala bater papo. Um dia ele passou e sempre era seu fulano. Um dia ele passou e seu fulano já era bacharel em direito. Aí ele disse, seu fulano não, doutor fulano. Aí ele, cai chuva, sol e sereno pra grande, médio e pequeno, pra branco, preto e moreno, Deus manda sem distinção. E foram 5 estrofes e ele disse assim, o homem é orgulhoso, pessimista e vaidoso, geralmente ambicioso, quer tudo nas suas mãos. Esquece até seu irmão. Por isso é que o homem erra. No fim de tudo é a terra quem ganha toda a questão. Não a nível de cultura, bacharel. Nem a ato de bravura, porque em Alagoas qualquer coisa é uma morte, né? Na porta da sepultura só há uma solução. Mistura carne com chão. E ali a vida se encerra. E no fim de tudo é a terra quem ganha toda a questão. Ele era isso. E viva o Clube dos Pais, né? Vamos encerrar. Programa de auditório é assim, Pais, rapaz, né? tem palma. Cantando agora Sombra Jaqueira, encerrando. Deixando Parabéns, todos os pais. Carlos Pai. Fica para todos os pais do mundo, né?